Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, o nosso encontro especial de todas as semanas, preparado com muito carinho para trazer a cada um de vocês um pouco de arte, de música, de literatura, de passeios bacanas, de entrevistas. Aqui você encontra sempre uma dica diferente, sugestões diversificadas para agradar a todos os gostos, para fazer com que seu fim de semana seja repleto de cultura. E nós estamos em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, no canal 16. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom poder chegar na casa de cada um de vocês. E só lembrando que nossa programação também está disponível no nosso site, o site da TVC, e nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer um passeio pela belíssima cidade de Berlim, capital da Alemanha. Uma entrevista com a educadora e escritora Valéria Cardoso, que está lançando o livro Dona Coruja Quer Dormir. E no nosso quadro Trilhas Literárias, conheceremos um pouquinho sobre o escritor pré-modernista Monteiro Lobato. Você não pode perder! E você, como sempre, é nosso convidado de honra. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! É impossível andar pelas ruas de Berlim e não sentir a energia que se faz presente em cada esquina da bela capital da Alemanha. Uma metrópole pulsante, rica em história, onde o antigo e o novo se misturam com perfeição. Um verdadeiro celeiro de arte e cultura, com opções de entretenimento para todos os tipos de público, gastronomia de qualidade, entre tantos outros motivos que fazem desse um dos destinos europeus mais procurados por turistas de todo o mundo. Eu convido você a fazer esse passeio comigo. Vamos conferir?
Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Ela é educadora infantil, autora de diversos espetáculos artístico-educacionais e escritora. Valéria Cardoso é a nossa entrevistada de hoje para falar sobre o livro que ela está lançando pela editora Literar, Dona Coruja Quer Dormir. Valéria, seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC. É uma alegria receber em nosso programa mais um grande talento da nossa cidade. Oi, Sandra, que bom estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer, uma satisfação a gente poder conversar um pouco sobre esse trabalho que está sendo tão importante para mim. Hoje você está lançando o seu primeiro livro infanto-juvenil, mas conte-nos um pouquinho sobre sua infância. A criança Valéria sempre gostou de ler? Esse universo da leitura sempre fez parte da sua história ou o interesse surgiu mais tarde, por conta do seu trabalho? Pois é, Sandra, a coisa quando vem do berço, né, a gente não tem como negar. Eu sou filha de professora também, a minha mãe é professora de literatura, de língua portuguesa e sempre me incentivou na leitura. Mas eu li um livro quando criança que assim eu jamais esqueci, que é A Fada que Tinha Ideias. E eu me lembro muito, inclusive, de mim, né, conversando com minha mãe sobre esse livro. E na história tinha a fadinha e a mãe. E ela vivia inventando coisas. E aí eu descobri que eu também adoro inventar coisas. E aí eu invento música, invento história, minha cabeça vive cheia de ideias o tempo inteiro. É uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Eu tenho esse livro até hoje, já li várias vezes. Então, e agora me tornei também uma escritora, cheia de ideias. E como foi sua entrada no magistério? Algum professor ou professora te inspirou a ingressar nessa profissão? Como você descobriu que essa seria a sua vocação? Sandra, o magistério realmente é uma vocação, né? A gente nasce com essa vocação, com essa paixão. Eu sou apaixonada por dar aula, pelos meus alunos, pela essa vida de sala de aula, é muito bacana, assim. Mas como foi essa descoberta, a descoberta do magistério? Bom, o Sérgio Cavazoli, que eu já falei, o meu professor de violão, né, ele me convidou para substituí-lo numa escola. Isso, assim que eu me formei lá em Niterói, já tem muito tempo isso. E eu gostei. E foi ali que eu descobri esse carinho com as crianças, né, trabalhando com educação infantil. E já tenho muitos anos trabalhando e me desenvolvendo. Eu estudei, comecei a estudar mais, além da faculdade de música, né, que eu fiz. Aí eu fiz mestrado em ciência da arte. Gosto muito de estar estudando, fazendo cursos. E assim a gente vai aprendendo, né? A gente vai tendo ideias em salas de aula, criando projetos. É uma delícia. Eu vi que em seus espetáculos você atua, compõe, canta e conta suas histórias de maneira lúdica. Quando foi que você começou a se interessar pelas artes em geral? Elas te ajudam a desenvolver seu trabalho como educadora? Ou o contrário, é sua experiência na educação que te dá ferramentas para o desenvolvimento de outras habilidades? Pois é, foi tudo uma grande descoberta. Até o meu ingresso na faculdade de música foi uma orientação do Sérgio Cavazoli, meu professor de violão, que ele dizia: Valéria, você precisa fazer faculdade de música, porque ele via o meu talento. Eu já era compositora desde os 13 anos de idade. E assim foi minha vida, sempre inventando, fazendo músicas. Quando eu ingressei no magistério, aí você começa a inventar mais coisa ainda, né? Então, estar na educação é uma grande fonte de inspiração para mim. Então, estou sempre inventando histórias, aí é fantoche, é teatro com as crianças, são músicas. É muito bom, é um lugar muito rico, sabe? É muito maravilhoso trabalhar com criança.
vamos falar sobre seu novo livro, Dona Coruja Quer Dormir. Qual a temática dessa obra e o que te levou a escrever sobre ela? Então, Sandra, essa história, Dona Coruja Quer Dormir, na verdade ela é uma grande analogia, né? A vida do professor, dos nossos grandes professores, que perdem noites de sono trabalhando, não é? Mas tudo assim com muito amor, certo? Pelos seus alunos. Eu criei essa história em 2015, eu já trabalho com essa história há muitos anos, em apresentações, contando história em palco, em show, e também em escola, porque eu gosto de fazer o teatro dessa história com os meus alunos. E numa dessas apresentações, a diretora da escola assistiu e falou: Valéria, você tem que escrever um livro. E aí, estamos aí com o livro Dona Coruja Quer Dormir. Para quem estiver curioso, o que o público vai encontrar ao ler o seu livro? Que mensagem ele traz, especialmente neste momento tão difícil para todos, inclusive para as crianças, que precisaram se acostumar com a pandemia que batia à nossa porta? Esse momento da pandemia, ele realmente é um momento muito difícil para todo mundo e ele fez a gente repensar várias coisas. Ele fez nascer essa saudade, né? A gente valorizar, estar junto. Esse livro chama um pouquinho a atenção para o perigo do isolamento, porque as crianças, elas se viram nessa situação, né? De repente, nessa vida online, cada um no seu celular, cada um no seu mundinho, no seu computador. E isso, para a criança que está em desenvolvimento, é um grande perigo. Então, esse livro chama atenção porque é uma situação semelhante, acontece na floresta das belas manhãs. E, de repente, os animais começam a se isolar. E aquela floresta que era tão barulhenta, tão alegre, animada, passa a ser uma floresta silenciosa. Então, chama atenção para esse olhar que os pais precisam estar atentos aos seus filhos. Essa mensagem, ela vem na música, ela vem na ilustração, nas ilustrações que são muito, muito coloridas, muito alegres. Essa necessidade de estar junto, de comemorar, de se alegrar, enfim. A gente tem a produção musical, né, do André Amon, a gente tem a ilustração do Rodrigo Santana CB, trabalhos maravilhosos. E a gente traz também no livro a mensagem de valorizar o professor, a importância do professor em sala de aula e também a importância da leitura. Então esse livro ele enriquece muito, ele traz conteúdo para as crianças, né, para as crianças que estão ali lendo, e eu fico muito, muito satisfeita com isso, é uma realização. E conte pra gente como podemos adquirir seu livro. O livro está à venda aqui em Petrópolis, na Livraria Nobel, da Rua 16 de Março, mas também pode ser adquirido diretamente na editora Literar, através do site ou do Instagram da editora. Valéria, eu gostaria de agradecer muito a sua participação em nosso programa. É muito bom saber que podemos contar com pessoas tão dedicadas e apaixonadas pela cultura, pela literatura, pela educação como você. Muito sucesso com o livro e conte conosco para falar sobre novos projetos. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sandra. Obrigada telespectadores, obrigada equipe da TVC. Que bom que vocês estão trazendo esses projetos culturais e eu quero estar trazendo os próximos projetos que vem, muita coisa boa por aí. E quem quiser me conhecer melhor, conhecer os meus trabalhos, me seguir, minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Valéria Cardoso Artista. E no meu canal do YouTube, Valéria Cardoso Oficial. E vem tendo muita coisa boa por aí. Eu quero voltar aqui, hein? Tchau, obrigada, tá? Beijo! Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação,
O boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora do nosso Trilhas Literárias. E hoje vamos atender ao pedido de um amigo nosso aqui da TVC, o Ney Carvalho, apresentador do programa Voz da Cidade. Obrigada pela sugestão, Ney. Essa é para você. O Trilhas Literárias traz um escritor e editor brasileiro considerado um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Estamos falando de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já demonstrava seu temperamento inquieto. Aos 10 anos, escandalizou a família, os tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e os amigos do imperador de Dom Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. A adolescência. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898, ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do pai, em junho de 98, queria usar a bengala que pertencia a ele e que tinha gravadas as iniciais JBML. Por conta disso, resolveu mudar seu nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. A formação. Por imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas, entre outros. O grupo se autodenomina Cainsalha e passa a se reunir regularmente no Café Guarani. Lá, eles escrevem textos literários e artigos para o jornal Minarete, de Pindamonhangaba. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Mais tarde, esses artigos foram compilados em um livro chamado Literatura do Minarete. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondências por 40 anos, que também foram reunidas em um livro, A Barca de Gleire. 11 de agosto. Em 11 de março de 1903, é fundado o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito, e Lobato figura, desde o primeiro número, na comissão de redatores do jornal, o 11 de Agosto. Neste jornal, Lobato já demonstrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Após formar-se em Direito, em 1904, Lobato voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba. Fazendeiro e escritor.
No ano seguinte, inicia o namoro com Maria da Pureza de Castro Natividade, sua grande paixão, a quem chamaria carinhosamente de Purezinha por toda a vida. Os dois se casaram em 28 de março de 1908 e tiveram 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, perdeu seu avô, herdando a fazenda São José do Buquira, para onde se mudou, pretendendo ser fazendeiro. Foi lá que começou a escrever o Boca Torta, o primeiro conto de uma série. Publicações polêmicas. No dia 12 de novembro de 1912, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo uma carta que Lobato havia enviado à redação, intitulada Velha Praga, que causou grande polêmica, pois criticava as queimadas, a ignorância e a miséria do caboclo que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. Em 1917, vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, onde fundou a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outros importantes nomes da literatura. Nesse mesmo ano, comprou a Revista do Brasil, de programa nacionalista, onde tornou-se editor e publicava seus artigos. Transformou a revista em um núcleo de defesa de cultura nacional. Em 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde criticou os quadros de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa e que lhe custou a ruptura com os líderes da Semana de Arte Moderna. Em 1918, Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, onde traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jeca Tatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A obra se tornou famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jeca Tatu se espalhou por todo o país. Para alguns, fiel, para outros, exagerada. Na 4ª edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do interior pela forma como o retratou em sua obra. Primeiros livros infantis. Entusiasmado com o sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci, em 21, O Marquês de Rabicó, em 22. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de suas personagens em outros livros, que giravam em torno do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 24, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato fundou outra editora, só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Literatura geral. Entre as obras de literatura geral de Monteiro Lobato, há livros de ficção e outros sobre questões sociais, políticas e econômicas, mas todos apresentam caráter nacionalista e interesse pelos problemas do país e pela construção de um futuro melhor. Neste quesito, destacam-se também Negrinha, de 1920, A Onda Verde, de 1921 e O Macaco que se fez Homem, de 1923. Muito fala-se hoje a respeito da obra de Lobato ter um teor racista e preconceituoso, em vários aspectos. Algumas de suas obras estão sendo revisadas, a fim de eliminar todos os possíveis pontos de conflito entre a escrita feita há um século, quando o país era outro e as discussões sociais ainda não tinham tanto espaço para o pleno debate e a argumentação de ideias diversas. Salvas todas as questões históricas, culturais, sociais e até linguísticas que diferenciam a sociedade de hoje daquela em que Lobato viveu, é importante ressaltar que a literatura, assim como toda forma de arte, deve servir para unir e nunca para distanciar as pessoas.
A defesa do petróleo. Em 1927, Lobato foi nomeado por Washington Luiz adido cultural do Brasil nos Estados Unidos. O grande progresso industrial que observou o levou a desejar o mesmo para o Brasil. Em 1931, Lobato retorna ao Brasil e, no ano seguinte, publica suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos em América e dá início à fundação de uma companhia nacionalista pela produção de ferro e petróleo. Fez várias conferências e insistiu na existência de petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os técnicos estrangeiros afirmassem o contrário. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e, em 1936, publicou O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Prisão e exílio. Em 1941, durante a ditadura Vargas, Lobato foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão, por conta de seu ataque ao Conselho Nacional do Petróleo. O escritor cumpriu apenas metade da pena. Politicamente perseguido, Monteiro Lobato mudou-se para a Argentina, onde viveu por 1 ano. Em 1947, regressou ao Brasil. Monteiro Lobato faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948, de problemas cardíacos. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia de seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E agora vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Monteiro Lobato. Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem o lê, mora nele. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato faz parte do imaginário de muitas gerações e certamente continuará fazendo. Que nossas crianças possam ler mais, conhecer mais, sonhar mais. É necessário e urgente fomentar a leitura e a cultura dos pequenos. E neste papel, todos somos responsáveis. Espero que você tenha gostado do quadro de hoje. É só pedir seu autor favorito que trazemos aqui. Fico aguardando sua sugestão. Até a próxima semana! E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais, é sempre muito bom encontrar vocês por lá. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela audiência que cresce a cada dia. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês. Aproveitem, carpe diem. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau! TVC, 20 anos com você.